Então, irmãos, é bem verdade que Deus, ele escolheu um povo aqui na terra, para ele ser o povo de Deus, e para Deus ser o Deus deles. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê 3 nomes de povo de Deus: o povo hebreu, o povo israelita, ou o povo de Israel, ou o povo de Judá. Vamos lá. O primeiro povo, o povo hebreu, descendente de Éber, aleluias. Éber no singular, hebreu no plural. Então, irmãos, Éber era um descendente de Noé, depois do dilúvio. Então, de Éber descendeu o nome hebreu. Então, o povo de Deus, o povo hebreu. Descendente do povo hebreu, a Bíblia vai citar em Gênesis, capítulo de número 14, o versículo de número 13, acerca de Abrão, aleluias, o hebreu, aleluias. Então, irmãos, a Bíblia, ela mesma se completa. Então, descendo a geração de Abrão, que Deus tornou a Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que é Israel. Israel gerou 12 filhos com suas 4 mulheres. 2 mulheres e 2 concubinas. Raquel e Lia, ou Leia, e Bila e Zilpa. Então, irmãos, a gente vê Raquel teve 2 filhos com Jacó, que é Benjamim e José. E Jacó amou mais a José do que os outros filhos. E depois, por causa desse amor a mais que Jacó teve com José, todo mundo sabe o que acontece. Então Deus, ele é aquele que não despreza nenhum dos seus filhos. Aleluias. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, independente da situação que você esteja, Deus não ama mais o outro do que ama você. Aleluias. Glória a Deus. Então, partindo dessas 12 tribos, aleluias, que saiu de Israel, saiu dali, Rubem, saiu de Israel, saiu Levi, saiu Simeão, saiu Judá, saiu Aser, saiu Dan, saiu Naphtali, Zebulon, Issacar e Dan, e os outros 2 filhos, José e Benjamim. Então a gente vê que a partir deste momento, ali se transformou as 12 tribos de Israel, sendo o povo de Israel. Porém, Israel fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, porque desobedeceram ao Senhor. E todos eles foram levados cativos. E depois do cativeiro, Deus aprove trazer o seu povo de volta à terra prometida. E quando eles voltaram, a tribo de Judá prevaleceu sobre as outras 11 tribos. Então o povo passou a ser chamado de povo de Judá, o povo judeu. Então, resumindo, os 3 povos, hebreus, israelita e judeus, são o mesmo povo, o povo de Deus. Aí, dentre esses 3 povos, Deus olhou para a terra, não encontrou um sequer homem capaz. Aleluia. Deus não achou um homem sequer capaz de pagar pelo seu próprio pecado. Aleluia. Glória a Deus. Aí, João vai dizer lá no versículo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Ele mandou o seu próprio Filho para salvar, para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Para fazer aquilo que o homem não tem a capacidade de fazer, ainda que ele queira, ele não consegue. Porque aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Aleluia. Glória a Deus. Então, todo o Antigo Testamento tem um Messias prometido. E esse Messias prometido chega no Novo Testamento, nos 3 evangélicos sinóticos, mais o Evangelho de João. Então a Bíblia vai dizer nesses 3 evangélicos a respeito da vida de Jesus, desde o nascimento até a sua morte e ressurreição. E interessante que um complementa o outro de acordo com o ponto de vista de cada autor, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Interessante que João começa assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus,
Lá no versículo 14 vai dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aleluia. Glória a Deus. E ainda habita no meio de nós. Glória a Deus. É porque a gente não faz o suficiente para poder sentir a presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, Deus sempre esteve presente, desde o Antigo e do Novo Testamento, para todos aqueles que nele creem. Aleluia. Glória a Deus. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos escritos de tal maneira, de acordo com o ponto de vista de cada um deles. Direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque nada foi feito sem ele. Aleluia. Tudo que contém nesse livro foi feito por ele. E nada do que foi feito, aleluia, conseguiu fazer sem ele. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Interessante que no nascimento de Jesus, ele já é procurado. Tentaram matar ele logo no nascimento. Só que eles esperaram um rei, que era o rei dos judeus. Eles imaginaram que ele chegaria numa carruagem de ouro. Ele imaginava que ele nasceria num berço de ouro. Aleluias. Num grande palácio. Mas não. Ele resolveu nascer numa humildade. Numa manjedoura. Aleluias. Onde ninguém jamais imaginava que nasceria o rei dos judeus. Ele nasceu. Aleluia. E de uma mulher virgem foi nascido o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E durante toda a trajetória da vida dele, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi massacrado. Aleluia. Não por causa dele, mas por causa de nós. Ele fez tudo aquilo por causa de nós. Interessante que com 12 anos ele já estava no templo ensinando. E até os sacerdotes, os escribas, os fariseus que estavam ali, ficaram maravilhados com a inteligência que tinha aquele homem. Aquele menino de 12 anos. Aleluia. Glória a Deus. E aí o tempo foi passando, ele foi crescendo em sabedoria, inteligência, na palavra de Deus. E tudo aquilo que os profetas haviam falado, estava se cumprindo na vida dele. Na vida de Jesus, o Messias prometido. Aleluia. Glória a Deus. Muitos olhavam para ele e achavam que eram apenas um profeta. Mas quando João Batista chega, aleluia, pregando, alguém pergunta para João Batista: quem é você? Eita glória. João Batista fala assim: eu sou apenas a voz que clama no deserto. Aleluia. Ele podia ter falado: pastor, eu sou o sobrinho de Deus. Eita glória. Sou primo de Jesus. Ele podia ter falado, mas ele falou: não, eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim só para abrir o caminho para o mestre. Aleluia. Glória a Deus. E todos se maravilhavam com a pregação de João Batista. Porque através dele, muitos se converteram, muitos se batizaram e vieram para o Evangelho. Acreditaram na palavra de Deus, através da vida de João Batista. Só que João Batista não era o Messias. Ele veio só para preparar o caminho para o Messias. Aleluia. Glória a Deus. Então quando Jesus chega até João Batista fala: eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele. Aleluia. Glória a Deus. Ele sempre dizia que diminua eu, para que Jesus cresça em mim. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes a gente não quer se diminuir, pastora. Não. A gente não quer se humilhar diante de Deus. Porque não... aleluia. A Bíblia não fala para se humilhar diante dos homens, mas diante de Deus. Diante da presença dele. A gente não quer chorar. A gente não quer se humilhar. A gente não quer buscar sem cessar. Porque é sem cessar. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que muita gente vem na igreja e não sente nada.
Não sente nada. E ainda coloca a culpa de quem abriu o culto, de quem louvou, de quem pregou. Mas talvez o problema pode estar na gente mesmo. Porque quantas vezes a gente já jejuou essa semana? Quanto tempo de oração a gente já tirou essa semana? Quantas pessoas a gente já ajudou essa semana? Para quantas pessoas a gente já pregou o evangelho essa semana? Para quem? Aleluia. Quantos discípulos trouxemos para o mestre essa semana? Aleluia. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que Jesus, para começar o ministério dele, ele precisa ser batizado primeiro. Aleluia. E naquele tempo, o ministério profético começava aos 30 anos. E Jesus não quis pular nenhum tio da lei. Ele veio para que a lei seja cumprida através dele. Ele não veio para trazer a paz, ele veio para trazer a espada, que é a palavra. A palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Interessante que quando ele começa o ministério, ele fala para as pessoas que ele curava, não conta para ninguém. E as pessoas ainda que uma seja curadas, não acreditavam ainda que era o Messias. Só que o interessante, evangelista Bruno, que quando ele expulsava demônios, quando ele ia expulsar demônios, os demônios já diziam para ele, que eu tenho contigo. Sei que tu és o Messias, sei que tu és o Rei da Glória, sei que tu és o verdadeiro Filho de Deus. Até os demônios se curvavam diante dele e aceitavam que ele era o Messias. Só que o próprio povo dele, o povo para qual ele veio, o rejeitou. Havia lugares que Jesus não poderia passar. Não queriam a presença dele ali. E ainda existe até hoje. Irmãos. Tem lugar que eles não aceitam a presença de Jesus. Por quê? Fazem tanto ao contrário da palavra que já não tem espaço para Jesus lá. Aí, meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Ainda tem uns que chamam a gente para orar, pastor. Chama lá o pastor para o pastor vai orar na minha casa que o negócio está feio. Eita glória. O pastor vai lá. Ele se prepara primeiro. Eita glória. Aleluia. Porque não é de qualquer jeito, né, irmãos? Aleluia. Ele ora. Aquele ambiente entra num ambiente de paz naquele momento da oração. Porque ele traz consigo a presença de Deus. Só que saindo o pastor de lá, o pessoal volta no mesmo estado que eles estavam antes. E Jesus não pode permanecer no lugar desse. Então a culpa não é do servo de Deus. Deus está aqui, irmãos. Olha o rumo que a mensagem já tomou já. Porque o povo tem muito isso, de colocar a culpa nos servos de Deus. Aleluia. Mas não sabe o preço que os servos têm pagado para chegar até ali. Não sabe o que ele já enfrentou para chegar até ali. Quem peleja pelos servos de Deus são o Senhor. E quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Aleluia. E ai daquele que tenta tocar em um desses filhinhos. Ai daquele. Aleluia. Glória a Deus. Eu sabia que algo sobrenatural ia acontecer aqui. Aleluia. Glória a Deus. A presença do Senhor é real neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, os demônios reconheciam Jesus como o Messias. Só que Jesus mandava eles se calarem e os repreendia. E a Bíblia diz que Jesus ele vai para o deserto para ser tentado
O Espírito leva ele ao deserto para ser tentado. Aleluia. Muitas vezes a gente não quer ser tentado, mas o Espírito nos leva à tentação para saber qual que vai ser o propósito nosso. Qual que vai ser a nossa reação. Aleluia. Qual que vai ser? Eita glória. As pessoas querem ser aprovados, mas não querem ser provados. Aleluia. E não existe aprovação sem prova, sem luta. Não. Não existe vencedor sem luta. Aleluia. Só que para nós não existe vencedor. Não. Porque Jesus nos torna mais que vencedores. Mais que vencedores. Mais que vencedores. Tem coroa preparada para todos aqueles que perseverarem. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, ele consegue resistir a tudo aquilo que o inimigo tentou contra ele. Ele resiste. Ele inicia seu ministério. Aleluia. Interessante que aqui não fala ainda de Pedro, mas começa a falar da sogra de Pedro. Eita glória, tem gente que não gosta de sogra, pastor. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus cura logo a sogra de Pedro. Aleluia. A sogra de Pedro está curada. Aquela que estava enferma com febre, começou a servir o povo que estava na casa dela, porque Jesus a curou. Aleluia. Tem gente que é curado, pastor, e não quer servir ninguém. Aleluia. Tem gente que recebe um milagre e não quer fazer nada para ninguém. O milagre é meu, foi Deus que me deu. É assim que eles fazem. Lembra dos leprosos? Eram 10. Somente um voltou para agradecer. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia. Tem mais 11 minutos. Misericórdia, Jesus. Vamos lá. É porque é Deus que está no controle, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus, no início do seu ministério, ele vai fazendo prodígios, sinais e maravilhas. E existem tantos milagres que nem os próprios autores da Bíblia colocou todos os milagres aqui. Só que eles afirmam que houve muito mais milagres do que os que estão citados nesse livro. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que os enfermos chegavam até Jesus, ele só colocava a mão e os curava. Glória a Deus. Independente do problema, Jesus consegue resolver. Independente da enfermidade, Jesus consegue resolver. Independente da porta que você quer que abra, Jesus consegue resolver. Aleluia. Glória a Deus. Ele é Deus. Isso basta. Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, tendo operado curas, milagres e maravilha, Jesus chega até o mar da Galileia, que também é o mar de Tiberíades, que também é o lago de Genezaré. Aleluia. Glória a Deus. E eu começo a pregar agora. Eita glória. O pastor falou até 10h15, irmãos. Eita glória. Brincadeira, irmão. Daqui a pouco os irmãos estão com a cadeira. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor está na casa. E só quem pode sentir essa presença, não dá vontade de parar. Aleluia. Glória a Deus. Porque as mãos do Senhor estão neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê que pode sair curado aqui nesta noite? Halasleiou yarama. Lekalaslapla. Eledeadaraba. Se crer, será curado. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus chega ao mar da Galileia. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele vê 2 barcos. E os pescadores daqueles barcos estão lavando a rede. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou adiantar aqui na frente, depois nós volta de novo. Ele quer transformar Pedro em pescador de homens. Aleluia.
ou pescador de gente, ou pescador de almas, ou pescador de corações. Aleluia. Só que a partir do momento que você se transforma em pescador de homens, não dá mais para lavar a rede. Não dá mais para olhar para trás. Porque quem coloca a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino do céu. Os irmãos conhecem o que é arado? Naquela época eles aravam a terra com animal. Se a pessoa olhasse para trás, entortava tudo. Estragava tudo. Então, quando Pedro se tornou pescador de homens, já não dava para voltar para trás mais. Não. Aleluia. Então, o tempo que se passou já não volta mais. Não tem como olhar para trás mais. Aleluia. Glória a Deus. Só que de pescaria Pedro entendia. Aleluia. Só que as pessoas falam assim: olha, Pedro não sabia quem era Jesus, só achava que ele era o carpinteiro, mas não, Pedro já sabia quem era Jesus. Porque o evangelho de Mateus, Marcos e João vai dizer que quando Jesus chega até o mar da Galileia, Pedro já olha e fala: aquele é o Messias, vamos segui-lo, encontramos aquele em qual procurávamos. Aleluia, glória a Deus. Só que Lucas, como ele era um médico assíduo de palavras e muito inteligente, aleluia, através de testemunhas oculares, ele descreveu toda a história, aleluia, para que se completasse o evangelho. Então, Jesus sabia quem era Pedro, mas Pedro também sabia quem era Jesus. Será que nós sabemos quem é o nosso Jesus? Será que entendemos da grandeza e do poder que ele tem? Porque Jesus, ele não tem poder, ele é o próprio poder. Aleluia. É inesgotável, é ilimitado. Nós somos limitados, mas ele não. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Então, eles estavam lavando a rede. E Jesus se aproxima e pega o barco de Pedro. Ele escolhe o barco de Pedro. E a multidão os apertava. Porque aonde Jesus estava, a multidão estava atrás dele. O povo não dava descanso para ele. Muita gente estava ali só para ver o que estava acontecendo. Muita gente estava ali porque precisava de um milagre. Muita gente estava ali só para saber se o mestre era aquilo mesmo que ele falava que era, que os outros falavam que era. Muita gente estava ali vendo ali só para poder fofocar depois do acontecido. Muita gente estava ali porque precisava de peixe e pão para comer. Muita gente estava ali porque não tinha para onde ir. Aleluias, glória a Deus. Não é possível, não é possível, aleluias, estar na presença de Jesus e nada acontecer. E o povo sabia disso. Por isso que a multidão estava toda atrás dele e não o deixava em paz. Até quando ele tentava achar um espaço para orar sozinho, a multidão ia atrás dele. Aleluias, glória a Deus. Mas Jesus pega o barco e se afasta da praia para poder pregar a palavra. E tendo Jesus pregado a palavra, aleluias, tendo Jesus pregado a palavra, ele olha para Simão, que é Pedro: Pedro, vamos até mais o fundo e lança as redes. Eita glória, aleluias. Pedro já estava com aquele ar de fracasso. Pedro já estava com aquele ar de quem tentou a noite inteira e não arrumou nada. Pedro sabia o que era o mar. Pedro sabia até onde os peixes estavam, qual que era o horário certo para pescar, qual que era a ceva certa para jogar, qual que era tudo.
de pescaria ele entendia. A Bíblia faz questão de mencionar que de pescaria Pedro entendia. Só que Jesus entende de tudo. Ele entende de tudo. Ele entende de tudo. Ele entende de tudo. Tudo aquilo, além daquilo que nós imaginamos, Ele entende. Ele entende. Aleluia. Então, Pedro, a Bíblia diz que Pedro andava com a espada embanhada na cintura. Aleluia. Glória a Deus. Porque lá, vamos avançar de novo. Lá na frente, quando vieram para pegar Jesus, Pedro sacou da espada e cortou a orelha de Marco. Aleluia. Mas, olha que interessante. Sacou da espada. Irmãos. Agora você imagina que ele ia bater na orelha de Marco? Lógico que não. Ele ia arrancar a cabeça do soldado. Só que quando ele foi cortar, o soldado se abaixou e pegou na orelha. Você acha que Pedro tinha a intenção só de arrancar a orelha do soldado? Não, eu vou arrancar a orelha. Não, irmãos. Pedro ia arrancar a cabeça. Mas o soldado é treinado. E Pedro não. Pedro entende de pescaria. Do que você entende, irmãos? Pergunta para si mesmo e responde para si mesmo. Do que você entende? Aleluia. Mas responde para si mesmo. Você e o Espírito Santo de Deus que está aqui. Responde. Aleluia. Glória a Deus. Interessante que Pedro fala assim para Jesus: conforme a sua palavra, eu irei jogar. Depois da sua palavra. Aleluia. A Bíblia aqui enfatiza mais uma vez o poder que tem a palavra. A palavra tem poder, irmãos. Você é aquilo que você profetiza que é. Aleluia. Por mais que você não entenda, você é aquilo que você fala que você é. Aleluia. Você é aquilo que você deseja ser. Aleluia. Por mais que as pessoas vejam você de forma diferente, você entende quem você é por dentro. Você sabe dos seus limites, sabe dos seus fracassos, das suas iniquidades, dos seus pecados. Mas o Senhor também sabe. E Ele sabia de tudo que Pedro ia fazer, mas mesmo assim Ele o chamou. Aleluias. Ele sabia, varão, de tudo que você teria coragem de fazer. Mas mesmo assim Ele te chamou. Ele calablacanamandai. Tereplequechete cadarabá. Orias la placa shoudou. La placa uyes la bladaramandá. Olede as leplei. Terede clablá. E tem perguntado assim: Senhor, será que eu sou capaz? Ou locleplecata cachocou yamá. Ele de as la placa naramá. Será que eu vou conseguir fazer algo para o Senhor? Slow dees leblecadarama. Ores leblecachoudoria. Eu não sou capaz, Senhor. Lecleplequei choudouredei. Orede calamandarama. Deus ouviu. Tororias leblei. Suleminama. Orede calaman choudorias laplacai. E o Senhor diz assim, ó: aquieta tua alma. Orobriandarabla. Oroslepleque show yamana. Oricalaba show ya naramando yeko. Não temas. Slote clepleca. Tore clebre de canaramai. Abre a sua boca e deixa que eu falo por ti. Slosleque show do yamandama. Me busca. Orosloblias lenarama. Oroya mandores leplecandore de canamana. E obedece. Slow que te cama. Tere de calandorias la placandoria. Oros le de canarama.
E eu farei de ti aquilo que você me pediu, diz o Senhor dos Exércitos. Ele de asla placa. Tokle plekandoreama. Ture kanaraman. Tole de kle plekete kalamandure de kama. De kle plakantroye de kamo. Ture de kalandore te kai. Tere de kla place te kancho. Olaman tore kle blai. Olia darabai. E ai daqueles que duvidarem. Te kla plachon tori andarama. Eu sou o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Eu sinto muito forte a presença do Deus Altíssimo neste lugar. Aleluias, aleluias. Então Pedro, depois da ordem que o mestre deu para ele foi no lugar onde o mestre mandou. Obediência. Ele obedeceu. Ele obedeceu a voz e fez o que a voz mandou. Se a gente obedecer e não fazer, não adianta nada. Esse negócio de faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não dá certo. Com Deus não dá certo. Não. Aleluia. Antes da gente fazer, Ele já sabe. Então não adianta. Eu posso enganar quem eu quiser, menos ao Senhor. Aleluia. Vocês não são quem o povo diz quem vocês são. Mas vocês são quem Deus diz quem vocês são. E nesse momento Deus está dizendo: são todos meus filhos. Todos. Leclaplá, sedecandai. Olha como que se completa aqui. Povo hebreu, povo israelita, povo judeu. E agora? Igreja. Igreja. Minha noiva. Igreja. Jesus, ele vai voltar para buscar a igreja. Não vai voltar para buscar fulano nem ciclano, não. Ele vai voltar para buscar a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Pedro joga a rede. Junto com seu irmão André. Aleluia. Só que o outro barco também foi. E está logo ali do lado. Os historiadores vão dizer que existem vários outros barcos. Mas Jesus viu aqueles dois ali. Aleluia. Glória a Deus. Então quando Pedro jogou a rede, eles pegou tanto peixe que não cabia no barco. Aleluia. Vocês vão entender já o que Deus está dizendo aqui. E ele chamou os irmãos, os filhos de Zebedeus, para compartilhar aquilo que eles estavam recebendo de Deus ali. Para compartilhar o milagre. Para que eles possam fazer parte daquele milagre também. Aleluia. Existem pessoas que são abençoadas por Deus. Existem pessoas que Deus entra com providência na vida delas. Existem pessoas que Deus abre as portas para elas. Mas ela não compartilha com ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Ela não quer dividir com ninguém a bênção que ela recebeu. Só que funciona assim. Vem cá, pastor. Eita, glória. Aleluia. Glória a Deus. O pastor recebe uma bênção muito grande aqui na igreja. Aí ele convida alguém para vir aqui, que aqui Deus está dando bênção também. Aí, vem cá. Aí o evangelista Bruno também vem. E Deus começa a agir na vida deles. Eles começam a partilhar daquilo que o Senhor tem para com eles. Aí eles vão e convidam as outras pessoas para virem na igreja também. Só que presta atenção. O foco tem que ser o mesmo. Eita glória. Caiu do céu agora isso aqui. O foco tem que ser Jesus.
O mesmo Jesus que abençoa eles, pode abençoar cada um de vocês também. Se o foco for eles. Amém? Eita, glória, pode sentar. Deus abençoe. Eita, glória, isso é o carro do céu, irmãos. Aleluias. Glória. Como que eu posso ensaiar isso na minha casa? Aleluias. Meu Deus. A presença do Senhor é neste lugar. Então Pedro, ele repartiu a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, tu és tremendo. Aleluia. Só que, ainda que ele tenha repartido, os dois barcos, os dois quase afundaram de tanto peixe. Então as bênçãos do Senhor não são limitadas. Não para só até o pastor ou o evangelista Bruno, tem bênção para todos. Tem bênção para todos. Tem bênção para todos daqueles que o adoram em espírito e verdade. Aleluias. E como que faz para receber essa bênção? Obedece. Vai até onde o mestre mandou. Lança a rede onde o mestre mandou. Aleluias. Glória a Deus. Foi o que Pedro fez. E quando eles voltaram, Jesus fala para Pedro: vou te fazer pescador de homens. Pedro na hora abandonou as redes. Aleluia. E seguiu o mestre. Só que, aleluia, seguir o mestre não é abandonar a família. Aleluia. Senão Jesus não tinha curado a sogra dele. Deixa a velha morrer. Ele vai seguir mesmo. Jesus falou: não, a sogra vive. A família de Pedro vive. Mas a Bíblia não está enfatizada na família de Pedro. Porque o foco é Jesus. Aleluia. Não era importante para nós saber quantos filhos Pedro tinha. Aleluia. O foco é Jesus de Nazaré. E a Bíblia enfatiza quem o seguia e quem o não seguia. Aqueles que achavam que era crente e aqueles que eram crentes de verdade. Porque os que achavam que eram crentes não passavam de fariseus enganadores. Aleluia. Glória a Deus. Só que interessante que Jesus sabia que Pedro ia demorar todo aquele tempo para se converter, que ia negar ele por 3 vezes. Mesmo assim, Jesus escolheu Pedro. E sobre ele usou para ser a pedra fundamental da igreja. Aleluia. Não se ache indigno de servir a Deus. Porque Pedro falou: afaste de mim, mestre, porque eu sou um pecador. Em outra tradução, porque eu sou um homem impuro. Pedro reconheceu. É isso que Jesus gosta. Quando a gente reconhece, pastor: eu não sou nada. Eu sou pó diante do mestre. Aleluia. Sem o Senhor eu não faço nada. Sem o Senhor eu não vou a lugar nenhum. Sem o Senhor eu não trabalho. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos. Eita, glória. Glória a Deus. Aleluia. Não importa se alguém olhou para você e disse fracassado. Aleluia. Não importa se alguém olhou para você e disse incapaz. Porque o Senhor chamou você. Ele sabia que você ia errar. Ele sabia que você ia cair. Mas Ele tem força para te fazer levantar. Aleluia. Glória a Deus. E nessa noite Ele está dizendo: lance novamente a rede. Lance novamente o currículo. Lança novamente a profecia de bênção. Fala que a sua família é uma bênção novamente. Não importa como o estado que eles estejam. É uma bênção e pronto. Conforme a palavra. Pedro falou: depois da sua palavra, eu lançarei a rede. Depois dessa palavra, faça de novo. Não vai precisar mudar de ministério. Eita glória. Aleluia. Porque a culpa não está no pastor. A culpa pode estar em nós mesmos.
É nós que não buscou o suficiente. Nós que não obedeceu o suficiente. Nós que não reconhecemos o quão somos, aleluias, apenas pó diante do Mestre. Nada. E Deus, Ele gosta quando reconhece isso. Porque é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então eu queria aqui agradecer a minha oportunidade. Aleluias. Fico muito feliz por ter conseguido terminar no horário aqui que o pastor pediu. Aleluias. Irmãos, não desista. As instruções estão nesse livro aqui. Aleluias. Amém? Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.